Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu gostaria que, se você está com ela aí no seu smartphone, você vai printar aí essa tela. Quando você chegar em casa, você vai ter esse compromisso com Deus de ler novamente, porque tem ensinamentos poderosos aqui da parte do Senhor. Se você está com a Bíblia em papel, deixa marcado em Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler apenas os versículos iniciais. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 6, verso 1. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos aos ensinamentos de adulto, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus, o ensinamento a respeito do batismo e das cerimônias de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição e o julgamento eterno. Vamos em frente e, se Deus quiser, é isso o que faremos. Você pode colocar a mão no seu coração e repetir isso comigo? O verso 3, 1, 2, 3, vamos em frente. E se Deus quiser, é isso o que faremos. Louvado seja o Senhor pela sua rica e poderosa palavra. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita a um grupo de crentes que estava vivendo, à época, um período de muita perseguição, muita dúvida e muita pressão, e isso fazia com que eles duvidassem em seus corações se eles haviam tomado a decisão correta de seguir a Cristo. Talvez você já tenha passado por isso em algum momento da sua vida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu tomei a decisão correta de seguir a Cristo? Minha vida não está fácil, eu tenho dificuldades, eu tenho lutas, eu tenho incertezas. O meio em que eu vivo e convivo me diz totalmente o contrário. Mas Deus nessa noite tem resposta para você, assim como Ele teve para mim também. E a primeira verdade que a carta escrita aos Hebreus ela vai dizer é que nada nem ninguém se compara ao nosso Senhor Jesus. Coloque essa verdade no seu coração, meu irmão. Talvez hoje seja um dia de festa na sua vida, na sua casa, na sua família, mas talvez não. Talvez você esteja passando por dificuldades, por angústias, por algumas dúvidas. Talvez você não tenha respostas, mas mesmo assim você veio aqui hoje e Deus está falando para você, nada nem ninguém se compara ao nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que a Bíblia diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Não há Deus como o nosso Deus. E a carta aos Hebreus, ela vai ensinar aquele povo isso, que eles estavam com dúvidas, mas eles deviam seguir em frente. A palavra de Deus, ela é o alimento que nos sustenta. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. É ela que nos faz prosseguir. E essa noite, Deus quer nos trazer ensinamentos poderosos de como seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades, às incertezas e às dúvidas do meu e do seu coração. Deus, nessa noite, no versículo 1, Ele diz que nos convida para vivermos uma vida adulta sobre os ensinamentos de Cristo. Agora, é interessante parar para pensar, porque a Bíblia ela nos desperta para chegarmos aos ensinamentos de adultos, mas, ao mesmo tempo, Jesus diz que devemos ser como crianças para ter os reinos dos céus, não é isso? Parece que há um paradoxo aí, mas Deus está nos ensinando. Ao mesmo tempo que devemos ser como criança, na adoração sincera, no pensamento, na pureza do coração, nós devemos amadurecer na nossa fé e termos experiências com Cristo. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, irmãos, eu não tive o privilégio de ter nascido num lar cristão, tampouco ter conhecido a palavra de Deus quando eu era um adolescente, não. A Bíblia chegou até a minha vida quando a minha irmã conheceu a Cristo e começou a caminhar já na nossa juventude. Eu
Não tive esse privilégio de conhecer a Cristo como uma criança e já crescer debaixo da palavra de Deus. Mas graças a Deus, por isso que hoje eu estou aqui, e desde que eu vim nessa igreja, desde que aqui cheguei, há 12 anos atrás, eu pude conviver com jovens e adolescentes, que até hoje, essa igreja é cheia de jovens e adolescentes sedentos de conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Nós estamos num lugar de pessoas que querem ter experiências com Cristo, e é isso que nos faz seguir em frente. Nos dias de maior dificuldade da minha vida foram as experiências que eu tive com Deus que me ajudaram a seguir em frente. Nos dias de maior dificuldade, e que não tem sido poucos, é a palavra de Deus que tem me sustentado e que tem falado para mim: Fábio, vamos em frente. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para segurar na sua mão e falar: filho, filha, vamos em frente. Para isso, irmãos, nós não podemos negligenciar aquilo que aprendemos no início da nossa caminhada cristã. Não, nós não podemos. A carta escrita aos Hebreus, ela era para explicar para eles que eles estavam com dúvidas de se aquilo que eles haviam aprendido era o suficiente, era o necessário para seguir em frente. Mas nós, nessa noite, Deus nos chama a relembrar ou aprender, se é a primeira vez que você está aqui nessa noite, para aprender as bases da vida no Evangelho. Eu não quero esgotar esse assunto, porque hoje nós começamos a classe dos primeiros passos, e se você está aqui hoje e não pôde participar dessa aula, nós teremos os próximos 9 domingos, que foi o primeiro hoje, não é isso? De aprendizado sobre os primeiros passos na fé cristã. E a Bíblia disse: não, nós não queremos trazer os primeiros ensinamentos da vida cristã. Nós queremos que vocês cheguem a uma vida adulta de fé com Cristo. E o que seriam os primeiros ensinamentos da fé cristã? Ora, Fábio, eu já sou crente de berço. Eu estou na igreja há 20, 30 anos, eu já passei por isso. Mas nos momentos de dificuldade, de luta, é que você se agarra aos ensinamentos da fé cristã. E se hoje você está bem, está feliz, os ensinamentos da fé cristã que vai fazer com que você seja bênção na vida do seu próximo. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Os princípios do Evangelho, irmão, eles passam pela fé no Senhor Jesus. Eles passam pelo arrependimento, pelo batismo e por perseverarmos até o fim. A necessidade de abandonar uma vida inútil e crer em Deus foi o primeiro ponto de que a carta aos Hebreus estava falando: olha, não, nós não queremos falar para vocês sobre a necessidade de abandonar a sua vida inútil e começar a crer em Deus. E o que seria isso? Necessidade, essa palavra ela tem vários contextos, mas nesse momento, necessidade quer dizer para mim e para você aquilo que é essencial, aquilo que é inevitável, que você não vive sem. Comer é uma necessidade, sim ou não? Você não vive sem comer. Você vai tentar o jejum intermitente, você vai tentar aí algumas técnicas, mas você não vive sem comer. Comer é necessário. Para vivermos uma vida com Deus, é necessário, é indispensável, é prioridade, irmãos, abandonarmos a nossa vida inútil e crermos no Senhor Jesus. Salmos 127 vai dizer para mim e para você que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão e por aí vai. Uma vida inútil é a vida em que não tem a presença de Deus. Será que eu e você estamos valorizando isso? Será que eu e você estamos tornando a nossa vida inútil todas as vezes que nós falamos: não, Deus, deixa isso aqui que eu resolvo. Deixa. Não, eu pedi a sua ajuda e não deu certo, então deixa que eu resolvo. Ou será que eu estou transformando a minha vida inútil quando eu fico com dúvida se Deus é mesmo o Deus da minha vida? A Bíblia diz que uma vida sem Deus é uma vida inútil. Deus usou a vida do profeta Isaías para dizer que eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou aquele que te ensina o que é útil e que te faz andar pelos caminhos corretos.
Irmãos, não podemos negligenciar isso para as nossas vidas, seja o que estivermos passando. Uma vida inútil, uma vida que Deus não se faz presente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, amém? Aleluia. E a carta, ela fez questão de escrever isso. Não, nós não queremos dizer da necessidade de deixar de ter uma vida inútil e crer em Deus. Crer em Deus, irmãos, para mim e para você é o mais importante, porque crer em Deus é necessário para a nossa salvação. Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Nós temos que crer em Deus independente daquilo que está passando nas nossas vidas. Crer em Deus é necessário para a nossa salvação. O Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, ele vai dizer que aos que creram serão considerados filhos de Deus. O mesmo Evangelho de João, no verso 6, ele vai dizer que ao que crê terá a vida eterna. Então, como eu vou negligenciar isso? Independente da fase da vida que eu estou vivendo, eu não posso deixar de lado a necessidade de tornar a minha vida inútil e deixar de crer em Deus. Não, não, 1000 vezes não. Mas a palavra diz mais, ela diz assim, ó, eu não quero falar sobre a necessidade de deixar de ter uma vida inútil. Eu não quero deixar de crer em Deus, eu quero que vocês sigam em frente. Precisamos seguir em frente, meus irmãos. Crer em Deus é algo tão poderoso, que nessa manhã o pastor Anselmo nos fez lembrar da história do soldado romano no cárcere. Quem estava aqui na Santa Ceia? Naquela passagem, naquela história em que Paulo e Silas estão orando ao Senhor, as cadeias são quebradas e aquele homem, no ato de desespero, vai tentar tirar a sua vida, o apóstolo Paulo fala, ei, não faça isso, creia no Senhor que tu e a tua casa serão salvos. Essa noite é a noite de levar essa verdade para as nossas vidas, meu irmão. Se você está aqui, se você crê no Senhor, tu e tua casa será salva, amém? Aleluia. Eu não posso negligenciar isso, você não pode negligenciar isso. Nós devemos seguir em frente. Chegar ao ensinamento adulto requer lembrar disso, cravar isso no nosso coração, mas seguir em frente. Mesmo em meio a dores, a lutas, a tempestades, a incertezas, a pressão do nosso cotidiano, precisamos seguir em frente. E a carta diz, além disso tudo, não, eu não vim dizer para vocês sobre o batismo e a necessidade de pôr sobre o batismo e a cerimônia de pôr as mãos nos cristãos. E o que seria isso? Nessa noite eu quero fazer você que já se batizou lembrar de como foi a sua experiência do batismo. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite que ainda não se batizaram, que ainda não tomaram a decisão. Eu sei que tem. Talvez tenham pessoas aqui que digam assim, eu já estou vindo à igreja, eu amo a Deus, eu quero segui-lo, mas eu ainda preciso resolver isso, mas eu ainda preciso deixar aquilo, mas eu não estou preparado por isso, mas eu preciso deixar de isso, daquilo. Sabe, meus irmãos, não foi uma nem duas, algumas vezes que eu tive a oportunidade de conversar e orientar alguns amigos, alguns irmãos na fé sobre o batismo. E essa dúvida inicial, ela é normal, porque faz parte do medo sobre o que vem pela frente, do desconhecido. É normal você pensar assim, eu vou me batizar, vou descer pelas águas, e aí? Meus problemas acabaram? Eu não sei dizer para você com palavras o que vai acontecer, mas eu lembro como se fosse hoje, do dia em que eu entreguei a minha vida a Cristo e eu me batizei. Talvez eu não consiga expressar com palavras, mas eu lembro a Bíblia dizendo em Mateus, capítulo 3, o batismo do Senhor Jesus. Mateus 3,17 vai nos dizer que Jesus, após ser batizado, e do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho amado, ou é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Sabe,
Hoje é o dia da gente colocar no nosso coração essa verdade. Hoje é o dia da gente relembrar como nós nos batizamos, o que nos impulsionou a trazer isso para o nosso coração, a desejar isso. E se você ainda não se batizou, hoje é o dia de você cravar no seu coração isso. Se batizar vai trazer para você a paz que excede a todo entendimento. Você imagina o Senhor falando no seu coração, no seu ouvido: ei filho, ei filha, você é a minha filha amada, em que me dá muita alegria. Foi mais ou menos isso, se eu pudesse dizer por palavras, foi isso que eu senti quando me batizei. Como se fosse uma voz do Espírito Santo falando no meu coração: Fábio, eu te aceito, meu filho. Você me dá muita alegria. Nós não podemos negligenciar isso, irmãos. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos seguir em frente. Porque, você vai se batizar, mas como o pastor Alvir recentemente nos lembrou, e a Paola trouxe isso para o GC, existe uma frase muito interessante de Martinho Lutero que diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. O evangelho é sobre isso, meu irmão. Está com dúvida? Está com medo? Está com insegurança? Vamos em frente. Vamos em frente porque o Senhor está conosco, Ele nos pega pela mão, Ele nos traz paz, Ele nos traz conforto, Ele nos traz a segurança de que Ele está conosco. O Emanuel, o Deus conosco, todos os dias das nossas vidas. Haja o que houver. E a carta, ela vem dizendo isso. Não esqueça, não pense sobre isso. Não fique parado nisso, não fique estagnado em ter uma vida inútil, não fique deixando pensar somente sobre o batismo, porque vocês aprenderam de uma outra forma, e agora veio Cristo, ensinou as coisas que eles estavam vivendo, e gerou incertezas e dúvidas no coração. Mas a carta quer trazer para nós essa noite, que a gente precisa aplicar isso nas nossas vidas, porque senão será mais um texto lido. E quando o Senhor falou no meu coração, Ele falou: Fábio, tá difícil, não tá? Tá difícil. Lembra de quando você se batizou? Lembra de quando eu cheguei até você? Lembra de quando você deixou de ter a sua vida inútil e passou a me servir com amor, com alegria? E em nome de Jesus eu quero dizer um dia, como o apóstolo Paulo disse, que combati o bom combate. Guardei a carreira, completei a carreira, e guardei a fé. Para isso eu não posso deixar com que minha vida seja uma vida inútil, e eu te peço nessa noite: não deixa, meu irmão, não deixa que as dúvidas façam com que a sua vida saia do foco, que é servir a Deus com alegria, de levar a palavra adiante e de viver ainda que com dificuldades e dores. Vamos em frente. E a carta, ela fala sobre a cerimônia de pôr as mãos dos cristãos, né? Como eu disse no início, eu não quero esgotar o assunto aqui, nós temos classe específica para falar sobre esses assuntos, mas Deus trouxe ao meu coração algo muito interessante, porque às vezes nós nos colocamos frios na fé, sabe? Às vezes nós fazemos as coisas automáticas, e eu digo por mim: levanta a mão. Mas vou levantar a mão, não, ninguém está vendo, a igreja está cheia. Nós cremos nos atos de fé, meu irmão. Atos de fé. Você, quando levanta as mãos, o Senhor, em adoração, você está falando: sim, ó Deus, eu quero isso para a minha vida. Sim, Senhor, eu aceito isso, eu recebo isso, eu preciso disso, Senhor, me ajuda. Atos de fé, meu irmão. Gênesis 48:14 vai nos dizer que Jacó estendeu os braços e, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 13, vai dizer: depois disso, algumas pessoas levaram as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. E o verso 16 vai dizer: então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Atos, capítulo 9, do 17 ao 18, vai dizer: então Ananias, discípulo de Cristo, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na entrada de Damasco.
Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Saulo se levantou e foi batizado. Essa noite o Senhor quer tirar escamas da sua visão. Essa noite Deus quer colocar no seu coração essa verdade. Levanta sua mão em adoração agora e diga: eu recebo em o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu sei que tu estás aqui. E sobre a ressurreição e o julgamento final, a carta vai dizer: nós não devemos parar e só falar sobre isso. Nós devemos seguir em frente. O verso 3 vai falar sobre isso. E a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Uma das bases da fé cristã, que para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Ah, meu irmão, nunca duvide disso. Esses dias, em nosso GC, nós tivemos a oportunidade de relembrar uma das últimas mensagens, se não a última, do pastor Luiz Cláudio, em que ele falou sobre o arrebatamento, né? E o quebra-gelo foi muito forte, sim ou não? O quebra-gelo trouxe para a gente, sabe, esse senso de, uau, é sobre isso. Se você está aqui e não entendeu, participe de um GC, você vai entender. Nós precisamos sim falar sobre isso. Nós somos o povo que acredita que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Essa verdade tem que estar no meu e no seu coração. Eu amo a Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Eu acredito que um dia Ele vai voltar, Ele virá e vai levar a sua igreja. Então eu preciso seguir em frente. Vai haver um julgamento? Sim, vai haver um julgamento. Então eu preciso seguir em frente. Hoje é dia, hoje é noite de seguirmos em frente, irmão. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando e minha família sabe. Ah, irmãos, mas todas as vezes que eu estou triste, que eu estou sem resposta, todas as vezes que eu estou sem direção, a Bíblia fala comigo e fala de um jeito sobrenatural. E essa noite ela falou: Fábio, vamos em frente. O cristão é aquele, irmão, o cristão é o povo que acredita nisso. Não deixe essa dúvida criar raiz no seu coração. Não, não, 1000 vezes não. O cristão é aquele que acredita de todo o coração que há uma vida eterna esperando por nós. Sim, há uma vida eterna esperando por nós. Há esperança de que Ele enxugará os nossos olhos, toda lágrima, toda angústia, toda dor, não haverá tristeza, nem pranto, nem choro, porque Cristo estará conosco para toda a eternidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. Sabe, irmãos, o Evangelho é mudança. Talvez você tenha entrado aqui hoje assim meio que na dúvida. Ah, eu estou indo lá na igreja porque é legal, me convidaram, eu fui algumas vezes. E eu, às vezes, domingo à noite, eu não tenho o que fazer, eu vou lá, ouvir a palavra, faz bem para mim. E segunda-feira eu volto para a minha rotina. Não, o Evangelho é mudança. Está difícil? Vamos em frente. Não tem resposta? Vamos em frente. Mas uma coisa nós devemos fazer: trazer para nós a verdade do Evangelho e mudarmos o nosso caráter, o nosso pensamento e as nossas atitudes. E aí a gente, quem nunca, né? Em algum momento da nossa vida se pegou assim: ah, mas é muito difícil. O Evangelho é algo muito difícil. Não, porque eu tenho que fazer um monte de coisa para seguir a Cristo. Eu tenho que renunciar a tanta coisa para ser cristão, para ser crente. Eu preciso de... Eu lembro quando eu já havia decidido por me batizar e eu fui também, infelizmente, eu digo infelizmente porque se eu soubesse quão maravilhoso teria sido e é estar dia e noite na presença do Senhor, eu teria me batizado muito antes. Mas eu lembro que eu demorei para tomar essa decisão, mas eu já tinha isso no coração. E eu conversando com um amigo fora do ambiente da igreja, conversando sobre a vida. Sabe aquele encontro? Tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que tá? Como é que tá? Aquele nada a ver. E a gente, cada um falando sobre a sua vida. Num determinado momento, ele disse para mim: e aí, o que está fazendo? Tal, o que vai fazer? Eu falei: olha, eu decidi me batizar. Ele: ué, você não é batizado?
Aí eu falei assim, não, então, eu demorei um pouco, mas eu tomei essa decisão. Aí ele falou, ué, Fábio, mas por que você demorou a tomar essa decisão de se batizar? E eu tinha isso, não, mas eu preciso fazer aqui a minha lista interminável de situações para depois tomar essa decisão do batismo. E ele falou uma coisa para mim, mas por que você não pergunta nunca ao seu coração o contrário? Por que não se batizar? Nós já conhecemos você há um tempo, você já vive com Cristo, você já fala dele, você já busca a presença do Senhor, você já está aqui sempre que tem a oportunidade, você é um cara diferente, a gente vê, a gente percebe. Por que não se batizar? E aí é como se a ficha tivesse caído na minha vida naquela noite, e logo depois, eu nem falei para minha família na época, né, eu fiz uma surpresa para eles, eu comecei a frequentar a classe do batismo na então igreja que eu frequentava, e quando terminaram as aulas, eu chamei a minha família, eu falei, semana que vem é o meu batismo, eu quero que vocês estejam lá. Eu trouxe esse testemunho, essa experiência, porque o evangelho, ele é feito de experiências, meu irmão. Eu não sei quais são as suas, eu sei quais são as minhas, e hoje a gente está sendo levado a lembrar sobre isso. Será que estamos rodando em círculo? Será que estamos deixando as dúvidas e as incertezas fazer com que a gente pare? Com que a gente deixe de conhecer e prosseguir em conhecer? Será que as coisas que nós deixamos de fazer ou precisamos deixar de fazer são mais fortes do que a palavra de Deus? Não, não pode ser. E eu quero te fazer essa pergunta essa noite. Será que a gente fica pensando assim, não, primeiro eu tenho que, para aprender mais sobre Cristo, para fazer um seminário, para servir ao Senhor na casa de Deus, para abrir a minha casa para receber pessoas, para falar do amor do Senhor aonde eu estiver, não importa. Primeiro eu preciso fazer isso, aquilo. Primeiro eu tenho que ter uma lista interminável, será mesmo que é isso? Deus está dizendo assim para mim e para você, olha, se para viver com o Senhor por toda a eternidade é isso que eu preciso, eu quero isso agora, como disse o apóstolo Pedro, quando Jesus falou, olha, se você não me deixar lavar os seus pés, tu não terá parte comigo. Então ele fala, então lava o corpo todo. Então é o seguinte, meu irmão, se para vivermos com Deus, nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que não nos aproxima do Senhor, essa noite, de levarmos essa verdade no nosso coração, e não pensarmos assim, não, eu não estou pronto ainda. O Senhor Jesus é aquele que nos transforma, irmãos. É aquele que sabe aquilo que as nossas fraquezas, mas Ele está dizendo para mim e para você, filho, vamos em frente. Essa mensagem é uma mensagem muito curta, mas o que eu espero, em o nome de Jesus, que você saia daqui hoje, independente das suas atribulações, dos seus medos, das suas perguntas, com essa certeza. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, mesmo em meio à dificuldade. Cristo em nós, mesmo em meio a dúvidas, a questões que eu não sei explicar. Cristo em nós. Vamos em frente. Você pode colocar o verso 3 novamente, por favor, irmãos? Assim como nós lemos no início, eu quero pedir para você nessa noite fazer a mesma coisa. Coloque a mão no seu coração e repita comigo. 1, 2, 3, vamos em frente. E se Deus quiser, é isso o que faremos. Sabe aquela expectativa que você precisa resolver alguma coisa? E, se Deus quiser, é isso que vai acontecer. Sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vamos em frente, porque se Deus quiser, é isso o que faremos, meu irmão. Mesmo em meio a dores, a angústias, a dúvidas, a incertezas do nosso coração, o Senhor hoje quer nos pegar na nossa mão e falar, Fábio, vamos em frente. Feche os seus olhos. Sobre tudo aquilo que você ouviu nessa noite, eu gostaria que você fizesse a sua oração com Deus. Sobre tudo que você ouviu, de coisas que precisamos deixar de viver, sobre coisas que precisamos valorizar na nossa caminhada cristã. Feche os seus olhos e comece a orar, porque esse momento é você e Deus. Sabe? Decisões para toda uma eternidade, é sobre isso. É você e o Espírito Santo. A igreja está de olhos fechados e não tem ninguém aqui olhando para você.
Eu não sei quais são as suas dores, quais são as suas angústias. Eu não sei o que você precisa. Eu sei o que me motivou a chegar aqui nessa noite. Eu sei o que eu tive que depositar aos pés da cruz para poder trazer a mensagem de vida e vida em abundância, que é Cristo Jesus. Eu quero te pedir nessa noite que você faça a sua oração. Deus, está difícil. Deus, eu tenho perguntas que eu não consigo resposta, mas eu quero seguir em frente. Talvez você chegou aqui hoje sem conhecer a Cristo. Alguém te convidou e você simplesmente aceitou o convite. E ele começou a falar com você: você precisa deixar de ter uma vida inútil. Você precisa me colocar na sua vida. Porque senão será em vão tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente. Talvez você já tenha reconhecido Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas esteja fraco na sua fé. O Espírito Santo está falando assim para você hoje: filho, vamos em frente. Esse momento não é meu, irmãos, é você e o Espírito Santo. Talvez você chegou aqui já sabendo sobre tudo isso que eu falei, mas vivendo numa vida no automático. Esqueceu da eternidade, esqueceu de que se Cristo não estiver conosco, em vão nós estamos vivendo a nossa vida. Esqueceu de quando você se batizou e entregou a sua vida a Cristo. Não valorizou mais isso, a caminhada com Cristo todos os dias da sua vida, porque está com dificuldades, com dores, com angústias que se tornam mais fortes do que a palavra de Deus. Nessa noite Deus está te dizendo novamente: não, não, 1000 vezes não, porque eu sou o Senhor, Deus da sua vida. Nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, mesmo em meio às dificuldades e às incertezas. E eu quero conhecer aqui nessa noite se tem alguém que está passando por isso que eu falei. Deus está aqui e nós vamos orar por você. Se você chegou aqui sabendo sobre Deus, mas está fraco na sua fé, ainda sem experiências com Cristo, levante sua mão daí de onde você está, que nós vamos orar por você. Talvez você esteja aqui querendo conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo e entendeu que tudo aquilo que você viveu até hoje é inútil porque Deus não está presente. Se isso se encaixa a você, nós vamos orar juntos e entregar a nossa vida a Cristo, porque Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a eternidade. Talvez você chegou aqui abalado pelas circunstâncias da vida e ouviu o Espírito Santo dizer: filho, vamos em frente. Mas você não consegue. Vamos orar juntos, meu irmão. Vamos orar juntos, meu irmão, porque nós aprendemos que um levanta o outro e um ajuda o outro, porque esse é o Evangelho. Nós estamos juntos nessa caminhada. O Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo está aqui. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, o Senhor e o Salvador de todas as coisas, está presente. Senhor, muito obrigado por ouvir a sua palavra nessa noite. Deus, muito obrigado por estar aqui, por saber que não posso e não devo negligenciar aquilo que aprendi. Obrigado por saber que mesmo em meio às dúvidas, o Senhor é Deus presente, o Emanuel, Deus conosco. O Senhor me pega pela mão e diz: vamos em frente. Obrigado porque Tu és maravilhoso, Senhor. E não me deixe, Senhor, sair desse caminho, nunca. Para a honra e glória do Seu nome, nessa noite eu quero entregar a minha vida a Ti e viver por Ti para toda a eternidade. E se esse é o desejo do seu coração, você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! Vamos louvar e engrandecer o Senhor?